Estamos de volta com você nesse momento e nosso tema hoje é tão bom. Por que louvar ao Senhor? Mas antes de nós entrarmos nessa passagem, eu gostaria de mandar um alô a várias pessoas que nós tivemos contato esse final de semana, pregando em eventos. Um deles foi com as minhas irmãs aqui em Manaus, do Ministério de Madureira, num jantar tão gostoso, entre elas, na liderança da pastora Elisandra. Um abraço a ela, um abraço à missionária Ronilda, à missionária Marlúcia e todas as mulheres de Deus ali naquele evento. Gostaria que desse um close aqui nesse lindo buquê que eu recebi, nessas lindas flores, que eu fui tão agraciada por elas. Não sei se o Roger pode dar um close aqui nelas. E agradecer a essas mulheres pelo carinho, pela oportunidade de nós ministrarmos sobre os sonhos de Deus. E foi muito bom, momentos que nos levaram mais perto a Deus, mas também momentos de divertimento. Olha só que lindas essas flores. Agradeço às minhas irmãs do Ministério de Madureira, aqui de Manaus, e por esse momento tão bom. E também ontem estivemos na área do pastor Enivaldo, da pastora Midian. Um abraço a esse querido casal, pastora Midian, pastor Enivaldo, e também todos os irmãos e irmãs que estavam lá, também um grande abraço na casa do Senhor. Um abraço especial também a uma telespectadora, a irmã Lindomar Sena de Carvalho, irmã Lindomar que se congrega com o pastor Vauri e a pastora Fátima, mas ela também estava lá conosco e ela sempre tem sido impactada pelo ministério Abrindo a Bíblia. Um grande abraço. Amém? Hoje nós vamos falar sobre essa palavra, é a palavra de Deus. Amo este salmo e com certeza você já ouviu ele sendo pregado aqui no Ministério Abrindo a Bíblia. Salmos 147. E aqui nos diz nesse salmo, o salmista nos leva a refletir por que nós devemos agradecer e engrandecer e louvar ao nosso Deus. Sabe, Deus tem nos dado tantos benefícios, tantas coisas boas e generosamente, não merecidas. Muitas coisas, eu diria que todas, né, não são merecidas. Nenhuma coisa, nenhum bem, sabe, é porque nós somos bonzinhos ou nós fizemos, né, então merecemos. Toda boa dádiva, diz a Bíblia, e todo dom perfeito desce lá do alto, do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? Deus. Vem dele. Toda boa dádiva, todo bom presente, toda coisa boa vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele não muda. Um dia está feliz, outro dia está bravo, outro dia está assim, não. Deus é constante. Ele te abençoa constantemente. Ele te ama sempre, constantemente. Os olhos do Senhor continuamente estão sobre nós. Não é um dia ele esquece, outro dia ele faz. As pessoas falham. Não é continuamente, muitas vezes, que nós somos respeitados, amados, honrados, ou até mesmo temos ali aquele relacionamento de convívio. Às vezes as pessoas falham conosco, mas Deus nunca falha. E hoje Ele está com você, como sempre Ele esteve. Agora, não é a questão de Deus estar, de Deus salvar e de toda boa dádiva vir dele, nós sabemos, Ele não muda, não tem variação. Isso sabemos. A questão aqui em pauta somos nós. Eu e você. Porque a falha, a falta de reconhecimento, a falta de percepção, a falta de gratidão vem da nossa parte. Quantas vezes a gente sai da cama, acorda para um dia sem reconhecer que Deus está ali nos guardando, que Deus nos acordou, que Deus permitiu que a gente estivesse de pé, respirando, vivo, com saúde, com projetos, com coisas, com bens, com uma família. Deus tem nos dado todas essas boas coisas. E muitas vezes nos falta reconhecimento. Falta de reconhecimento. Para agradecer e reconhecer que não merecemos, mas Deus
tem sido fiel, bom, fiel e bom, fiel e justo. Amém? Então vamos hoje entender isso. Deus, Ele faz, Ele é maravilhoso, constante, fiel, sempre. Mas somos nós que esquecemos, que falhamos de reconhecer, de agradecer, de colocar para Ele o nosso coração e dizer: Senhor, te louvo, te agradeço, porque Tu és fiel. Hoje estou agradecendo a Deus por parentes queridos do meu coração que fizeram uma viagem. Eu fiquei um pouco assustada, foram a passeio e foram num grande barco. E eu, quando cheguei naquele barco, confesso, fiquei um pouco assustada. Muita gente. E eu falei: Jesus, guarda este barco. Está indo de um estado para outro, vai em águas à noite, muitas pessoas, né? Aquele barco de recreio que leva, sei lá, 700, 800, e eu orei. Eu falei: Senhor, guarda, Senhor, guarda. Eu orei o dia todo. Aí, quando chegou anoitecendo o dia, do outro dia, liga para mim essa pessoa querida, vou dizer quem é, o meu filho. E ele falou assim: mãe, nós chegamos bem ao nosso destino. E eu falei: glória a Deus. E aí eu falei: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que Deus guardou. Então a gente pede, mas às vezes a gente esquece de agradecer, de dizer: Senhor, aconteceu a coisa boa, mas é porque Tu guardaste, Tu estava lá protegendo, dando ali condições. Então vamos fazer isso hoje, vamos reconhecer, amém? Vejamos então aqui o Salmo 147, ele começa assim: louvai ao Senhor. Já está dizendo, eu vou louvar a Ele, dar louvores, dar honra. E esse louvar é agradecer, é cantar para Ele, edificar, né, o meu altar com louvores. Louvai ao Senhor, sabe? Cantai louvores, agradecimento, adorar Ele. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Por que eu vou louvar a Deus? Porque é a coisa certa para fazer. É bom, é amável cantar louvores ao nosso Deus. É bom, é justo, é o correto, é o certo, é o que eu desejo fazer. É bom e amável. Da minha parte, não um dever. A palavra amável aqui está dizendo, não é uma obrigação louvar ao Senhor. Eu faço porque Ele é bom. Então meu coração vem a Ele em amor e diz: Senhor, muito obrigado, porque eu te amo, Senhor. É amável. E por quê? Diz mais aqui: louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. Que lindo! Fica bem em você. É um adorno, você fica bem louvando ao Senhor. Cai bem. A gente usa tanta coisa, né? Isso aqui eu ganhei da minha futura nora. Eu achei lindo isso aqui para esse Natal, um adorno. E fica bem, eu creio, né? Fica bonitinha. Mas fica muito mais lindo em nós uma atitude de louvor constante a Deus. Está dizendo, fica bem em você. Em vez de chegar para mim com aquela cara amarrada, ai Deus, e daí está preocupada, murmurando, por que isso aconteceu, não sei se vai dar certo. E aí chega para Deus, já notou como a gente chega com cara feia, preocupado, estressado? Imagina como é que Deus deve olhar quando a gente chega para Ele em oração. Deus vê, não é Ele o Criador dos olhos? Será que Ele também não enxerga? Não é Ele que criou o ouvido, não é Ele também que ouve? Então Ele vê, Ele ouve. E como é que eu chego a Ele? Chorando o tempo todo, resmungando, triste Deus. E aí Ele está falando para mim, fica-lhe bem o cântico de louvor sobre você. Quando você chega na minha presença, você já chega adornada com louvor sobre você, louvor ao meu nome, louvor a mim, porque eu sou digno, diz o Senhor. E tu ficas tão linda, adornada com este louvor. Aí Deus olha e eu creio que a gente se torna irresistível a Ele. Sabe, a gente chega perto dele louvando, não somente nós nos tornamos irresistíveis, mas a nossa petição. Ele vê ali, poxa, eu vou ouvir a minha filha. Ela está irresistível hoje com esse adorno de adoração ao meu nome.
de louvor ao meu nome. E ela canta a mim, ela me louva, ele me louva. Então, olha só que tremendo. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. O Senhor, né, é o nosso Deus, é o mesmo. Estou louvando ao meu Pai, ao meu Senhor, ao meu Deus, ao meu Criador, ao meu amigo, ao meu fiel companheiro, que é o Espírito Santo, que é Deus. E aí fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor aí diz, por que eu louvo Ele? Eu vou tirar um pouco de ordem aqui, mas a primeira coisa que Ele faz, Ele salva. Por isso eu vou louvar a Ele. Ele me salvou. Quantas pessoas hoje me assistem e sabem da onde você estava, da onde Deus te tirou, do cativeiro, da prostituição, de um vício, das drogas, da depressão, do cativeiro da incredulidade, da mentira, do pecado. E aí Deus pegou você, te levantou, te resgatou, te deu dignidade, te deu nova vida, te deu poder, te deu autoridade, te deu intimidade com Ele, te deu esperança, te deu uma nova perspectiva, te deu uma nova vida. Então louve ao Senhor por isso. Às vezes a gente erra porque Deus não deu um objeto que eu queria, um momento com um parente que eu queria tanto lá visitar, Deus não permitiu, não recebi o dinheiro, não pude estar lá, não pude comprar isso, não pude ir no shopping, não pude talvez ganhar aquela causa. E sim, são importantes causas, importante casa, importante estudo, importante as coisas da vida. Mas mais importante de tudo isso é a tua e a minha salvação em Cristo Jesus. E aqui ele está dizendo, ele te salvou, então fica bem você louvar a ele, sabe, é o correto louvar a esse Deus por tão grande salvação. Você parou hoje para louvar a Deus pela salvação da tua família, salvação da tua vida, salvação, segurança em Cristo Jesus? Então faça isso. Nós vamos louvar ao Senhor, porque nosso tema é esse hoje. Por que louvar a Deus? Primeiro, porque Ele nos salvou. Já é motivo de sobra, sabe? E a Bíblia diz que a eternidade que vamos passar com Ele, vamos passar louvando, agradecendo Ele pela salvação. Sabe, hoje muitos não podem dizer isso, porque ainda não foram resgatados e salvos. E precisam ouvir a palavra de salvação. Por isso nós temos que fazer a nossa parte. Contar aos outros que Jesus ama eles, ama elas, ama essa pessoa e que Ele salva. Sabe, não são boas obras. Boas obras é consequência, é resultado da minha salvação. Depois que eu sou salva, eu pratico essas boas obras. Mas elas não são o caminho da salvação. Elas não me salvam. Sabe, dar dinheiro para um orfanato, uma entidade de caridade, e ajudar uma pessoa menos favorecida, e distribuir quentinhas lá em lugares que você sabe que tem pessoas que estão com fome. Isso é muito louvável, mas não traz salvação. O que salva, quem salva, é só Jesus. Então eu vou louvar Ele pela salvação. Um outro motivo aqui, o Senhor edifica Jerusalém. Ele me salva e Ele constrói, Ele edifica. O verbo edificar é construir. Me lembra de um versículo que está em Filipenses, no capítulo 1, que diz assim: aquele que começou a boa obra. O que é boa obra? A obra da edificação na minha vida, da construção do meu caráter, das minhas emoções, dos meus valores, da minha vida com Deus. Quem está construindo isso na tua vida? É o Espírito Santo. Aquele que começou a boa obra, edificação, ele edifica. Quem que é Jerusalém? Somos nós. Hoje, eu sou a Jerusalém de Deus, você também é. Ele está te edificando, construindo, forjando, sabe? E claro que essa Jerusalém, ela é de barro. Somos vasos, somos dele, somos pequenos.
E Ele está cada dia nos forjando. Ele edifica, sabe? Ele nunca põe você para baixo e pisa e destrói. Destruição não é o que Deus faz na vida do homem. E hoje eu estava conversando com uma pessoa muito querida, hoje antes de vir para abrir a Bíblia, no telefone, no celular, falando com essa pessoa e dizendo para ela, olha querida, chega-se mais perto de Deus. E essa pessoa estava me ouvindo. Eu falei para ela, sabe por quê? Porque às vezes o inimigo, ele mente para você. E ele fala, ele quer que você pense que Deus é bravo, que Deus quer te esmagar, que Deus quer acabar com você, que Deus é impenitente, que Deus destrói. O quê? Deus está lá, vai esmagar esse fulano. Deus não faz isso. Destruição, a Bíblia descreve quem vem para matar, roubar e destruir, chama-se Satanás, o diabo, o inimigo de Deus, que também é o teu inimigo. O inimigo de Deus é meu inimigo. Primeiro ele é de Deus, ele odeia a Deus. E depois, em segundo plano, ele odeia a coroa da criação de Deus, que somos nós. Ele não suporta, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ele quer nos destruir. Então, quando você chega perto de Deus, não pensa que ele está querendo acabar com você, não. A Bíblia fala, ele edifica. Ele pega a tua vida, ele vê você todo bagunçado, ele está ali querendo colocar a tua vida em ordem, consertar o teu caos, dar-te vida eterna, dar-te alegria, paz, consertar, edificar. Esse é um dos motivos, um outro motivo que responde o nosso tema de hoje, que está aí na tua tela. O nosso tema é em forma de pergunta. Por que louvar ao Senhor? Está aí. Por que eu devo louvar a Deus? Gostaria que a produção colocasse esse tema na tela, para você entender que o nosso tema hoje é uma pergunta. Por que eu louvo a Deus? Porque Ele é bom, porque Ele salva, porque Ele edifica, Ele constrói. Sabe, a tua vida está bagunçada? Leva ela para Deus. Você fala, como é que eu posso levar para Deus? Deus está muito mais perto do que você imagina. É só você se reconhecer que Ele está do teu lado e falar, Deus, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Senhor Deus, eu preciso de reconhecer a Tua bondade, que Tu estás comigo, que Tu estás trabalhando ao meu favor, não para me destruir, mas para me construir. Fala com Deus. Vá para a casa de Deus, a casa do Senhor é a igreja. Nós aqui em Manaus somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Há mais de 1000 templos, não tem desculpa. Zona Leste, Oeste, Sul, Norte. E aí onde você está, em Belém, no Pará, no estado do Pará, com certeza tem uma igreja cheia do amor de Deus para você estar lá na presença do Senhor. Você que está em Palmas, Tocantins, Rondônia, você que está em Porto Velho, né, Rondônia, você que está conosco nas cidades do nosso interior do Amazonas, os municípios, todas têm igreja que levam você mais perto a Deus. Amém? Você está na Bahia, em Salvador também tem, no Nordeste, Natal, Rio Grande do Norte, Fortaleza, Ceará, na Paraíba, amém? São Paulo, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, você que está conosco em Goiânia, Goiás, que nos assiste em Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Maranhão, olha só quantos lugares, Mato Grosso, sabe, o Senhor está contigo, Ele quer que você vá para a casa dEle, aprender mais dEle, amar Ele, para você entender que o louvor fica bem em você. Mas por que louvar? Porque Ele salva, porque Ele edifica Jerusalém e congrega os dispersos. Que lindo, Ele congrega. Deus gosta das pessoas juntas louvando Ele, Ele congrega. Por isso que em Hebreus capítulo 10, versículo 25 fala, e não vos deixeis de congregar. Não fica tudo na tua casa amuada, eu estou aqui sozinha sofrendo. Nada disso. Sai da tua toquinha, sai do teu esconderijo, sai da tua casa e vá para a casa de Deus, para a igreja.
Lá é o lugar da tua cura. Ontem, quando eu cheguei no culto onde eu fui convidada a pregar, cheguei um pouquinho atrasada, o pastor já estava orando por cura. Tinha pessoas ali na frente, achei tão lindo, a pastora, e os ministros ali estavam todos orando por pessoas que estavam na frente. O altar estava cheio de pessoas, pessoas com a mão na cabeça para cura aqui, né, no fígado, orando, Senhor, cura, cura. Que lindo, na casa do Senhor a cura. Então vá para a casa do Senhor, mas além da cura física, a cura interior. Há momentos de renovo. Você sai de lá com uma nova perspectiva, com uma nova força. Hoje eu estou a 1000 aqui no Abrindo a Bíblia, porque eu estava na casa do Senhor. Esse final de semana, ali recebendo, na sexta, no domingo. Amém? Então você vai na casa do Senhor, porque lá Ele vai te ajudar, porque Ele fala, Ele congrega os dispersos. Ele traz eles para Ele, congrega. Traz de volta, edifica, salva. Por isso, aí estão os motivos. Você e eu devemos louvar ao Senhor. E tem mais, tá bom? A gente vai para um breve intervalo agora. E nós vamos voltar daqui a pouco mais com você. Falando, tirando aqui na palavra de Deus, através do Salmo 147, mais motivos pelos quais nós devemos louvar a Deus. Eu vou bem rapidinho, mas eu volto rapidinho com você daqui a pouco mais.